Hoje em dia a gente vive em uma sociedade onde todo mundo quer parecer ser mais do que o outro, ser mais inteligente, mais bonito, mais poderoso, sendo que na real quem mais tenta parecer algo geralmente não é absolutamente nada. É só olhar em volta, cara, no seu trabalho, nas redes sociais, no seu dia a dia, as pessoas estão sempre tentando se colocar num patamar acima do que realmente são. Em contrapartida, quem realmente é algo, quem de fato conquistou alguma coisa na vida, costuma viver mostrando menos do que realmente é. E esses dias eu tava navegando pela internet quando eu acabei trombando com um vídeo que falava sobre a arte de fingir ser burro, que é uma tese do filósofo Schopenhauer. Aquilo ficou na minha cabeça, e quanto mais eu ficava pensando naquele vídeo, mais eu percebia que isso vai muito além do que simplesmente fingir ser burro. É na verdade sobre como o fingimento pode ser uma ferramenta poderosa em várias outras áreas da nossa vida. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, e tentar te mostrar uma forma diferente de enxergar essa tese filosófica. Mas e aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu ultimamente ando bem focado na produção de conteúdo aqui do canal, estudando bastante para estar sempre trazendo essas ideias para que a gente possa ficar conversando e filosofando sobre a vida. Então se tu tiver afim de continuar tendo esse tipo de conversa comigo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, demorou? Mas bora lá! A ideia de fingir ser burro é sinceramente uma das ideias mais interessantes que eu já vi dentro da filosofia. Não demonstrar tudo que você sabe não é falta de inteligência, pelo contrário, é uma forma de sabedoria. E por que isso? Porque quando você se coloca numa posição de destaque, mesmo que você faça isso sem querer, você acaba por ativar a vaidade das outras pessoas, e isso pode acabar te transformando rapidamente em um alvo. Schopenhauer dizia que é da vontade humana estar sempre em conflito. Cada pessoa quer, em alguma medida, se mostrar superior à outra. Infelizmente, isso é natural. Por isso, fingir ser burro não é sobre se rebaixar, mas sim sobre se proteger. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para contar uma história real que ilustra exatamente isso que eu tô dizendo. Há um tempo atrás, eu conheci um garoto que morava aqui na favela, e ele era diferente de todo mundo. Ele era inteligente, era estudioso, era disciplinado. Parecia que, apesar da pobreza ao redor, a mente dele já estava em outro lugar. O grande ponto é que ele não escondia isso, ele não conseguia fingir. Pelo contrário, ele fazia questão de se destacar. E o resultado, os outros meninos da mesma idade começaram a olhar para ele com desconfiança e depois com inveja. Mas veja, ele não estava errado por ser quem ele era, mas talvez se ele tivesse aprendido a se camuflar um pouco, se tivesse fingido ser menos do que era, teria evitado toda essa exposição desnecessária. Porque fingir não é se esconder, mas é na verdade escolher o momento certo para poder se revelar. E é justamente nessa ideia de escolher o momento certo para se revelar que eu acredito que seja tão poderosa. Me diz uma coisa, quantas vezes você já passou um tempão sem ouvir falar de alguém e aí do nada vem a notícia: ah, fulano passou em medicina, ou então fulano se mudou para outro país. Cara, essas notícias sempre parecem surgir do nada, mas a verdade é que nada ali aconteceu de repente. O sonho dessa pessoa já estava sendo nutrido há muito tempo. Ela só esperou o momento certo para revelar. Às vezes, inclusive, acontece de toda semana você ver a pessoa, seja na faculdade, na igreja, no trabalho, e nem tinha como imaginar que atrás da rotina comum ela tava construindo algo grandioso. E sabe o que é mais louco disso? É que ela tá certa, pô. Porque quando a gente fala demais, quando a gente se expõe demais, a gente não só se fragiliza, mas a gente acaba também criando uma expectativa nos outros. E o que era só o seu sonho acaba por virar o sonho de mais gente ainda. Aí a pergunta é, e se não der certo? A frustração que era só sua também pelo seu fracasso, agora também é da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, o peso acaba sendo dobrado. Por isso, se você está estudando para concurso público, por exemplo, você já deve ter ouvido o conselho clássico que é: não conte para ninguém que você está estudando, só fale quando você for aprovado. Isso não é nem um pouco de egoísmo, pelo contrário, é proteção tanto de você quanto das pessoas que você gosta também. Além do que, tu não sabe quem é amigo e quem é inimigo não, cara. Não dá para distinguir com facilidade o joio do trigo. E muitas vezes, mesmo que disfarçado, vão estar tentando te atrapalhar. Por exemplo, descobrem que você tá de dieta e trazem um pedaço de pizza. Nunca te deram nem água, mas do nada ofereceram um pedaço de pizza. Sabe que você tá estudando e do nada começa a te chamar pra sair toda hora. Ah, bora pro shopping, ah, bora pra tal show, bora fazer tal coisa. Te desconcentrando totalmente. E eu afirmo isso aqui, muitas vezes isso é intencional. Então guarda isso aqui que eu tô te falando. Nem todo mundo merece saber o que você tá construindo. Coloca sua máscara do fingimento e vive a sua vida, pra que quando tu tira essa máscara seja impossível de ignorar. E a verdade é que essa máscara ela tá sendo usada pela maioria das pessoas. E as únicas pessoas que não estão utilizando esse tipo de máscara são justamente as pessoas que de certa forma estão sem o foco na vida. Não sabem o que construir, não sabem o que fazer do futuro, porque se soubessem, já teriam colocado essa máscara e estariam trabalhando em silêncio. Vê que interessante. Até agora eu te falei sobre fingir ser burro para não virar alvo, fingir que não tem planos para evitar sabotagem, mas e se eu dissesse que fingir não serve só para se esconder? Fingir na verdade é exatamente o caminho que você
você precisa seguir para poder se transformar. Parece loucura, mas pensa comigo. Se você age como alguém confiante, mesmo sendo o mais introvertido de todo mundo, com o tempo o seu corpo aprende a ser confiante. Porque ser confiante tem a ver com chegar no ambiente de cabeça erguida, alar o peitão de pombo estufado, falar olhando nos olhos das pessoas e por aí vai. E se você começar a organizar sua rotina, começar a estudar, trabalhar como vencedor, uma hora esse personagem que você criou deixa de ser papel e vira quem você realmente é. Ou seja, você escolhe a sua versão. E isso que eu tô falando não é conversa fiada não, tá ligado? A psicologia explica isso e inclusive a psicologia chama isso de cognição incorporada. Ou seja, basicamente, o seu corpo e sua mente estão tão conectados que o simples ato de você simular uma atitude pode transformar sua forma de pensar. E ao mesmo tempo, a sua forma de pensar pode modificar suas atitudes. E isso é muito interessante, cara, porque quando a gente tá estudando, por exemplo, para uma prova prática ou algo nesse sentido, a gente acaba justamente se pegando fazendo esse tipo de coisa. Tipo quando tu tá estudando para a prova do Detran, que de repente você se pega sozinho imaginando como vai ser aquela cena. Você imagina que quando chegar lá, você vai abrir a porta, vai ligar a luz, deixar o carro no ponto morto, tirar o freio de mão. Naquele momento você tá treinando a sua mente, você tá fingindo que está naquele ambiente, você tá fingindo que sabe o que tem que ser feito para quando chegar na hora, suas atitudes serem condizentes com aquilo que você fingiu nos seus pensamentos. Isso é muito massa, cara, na moral. Basicamente, uma nova forma de pensar pode transformar totalmente as suas atitudes. É como tá treinando bíceps na academia, mas nesse caso você tá treinando exatamente quem você é. Quem assistiu Switch, por exemplo, sabe exatamente do que eu tô falando. O personagem lá, o Mike Royce, ele é um cara que finge ser advogado. Ele não tem diploma, não tem credencial, mas tem algo que poucos ali têm, que é a capacidade de pensar como verdadeiro advogado. E ele conseguiu isso justamente criando uma persona que era o advogado. E com o tempo, ele se tornou um advogado. Claro que esse exemplo é um exemplo bem exagerado assim, só pra comprovar o meu ponto. Também não vai sair por aí fingindo que é médico e costurando os outros, porque, vou fingir que sou médico e vou me transformar em médico. Não é isso que eu tô dizendo. Mas Nietzsche mesmo já tem uma frase que dizia, né? Torna-te quem tu és. Parece muito confuso pra muita gente, como é que eu posso me tornar em algo que eu já sou, mas essa frase, na verdade, é simplesmente brilhante. E isso vale muito pra vida real. Eu, por exemplo, tenho acompanhado alguns canais de finanças e de investimento ultimamente, e tem um criador que me chama bastante atenção. Eu gosto muito da forma que ele cria o conteúdo dele, que é justamente o Primo Pobre. Ele tem uma ideia muito simples, porém genial. Ele fala: se você quiser ser rico, pareça pobre. Ou seja, você começou a ganhar mais dinheiro, sua vida financeira tá melhorando, mas ao invés de sair aumentando o padrão de vida, comprando um carro novo, mudando de bairro pra mostrar pra todo mundo que você tá bem agora, não, cara, continua vivendo como antes. Coloca sua máscara, mesmo que você esteja com dinheiro no bolso, cara. Viva o mesmo padrão de vida, construa novas amizades, vá se modificando, junte dinheiro, invista aquele dinheiro pra de fato aquele dinheiro construir algo sério pra você, pra no momento que você tirar a sua máscara, seja impossível das pessoas ignorarem. Ou seja, são muitas as formas de analisar essa ideia do fingir. Você não precisa se explicar a todo momento. O mundo, na verdade, já tá cheio de barulho. Às vezes, tudo que você precisa fazer é se calar, observar mais e seguir firme fazendo o que tem que ser feito. Porque fingir não é se esconder. É só uma forma inteligente de chegar ao topo sem chamar a atenção de ninguém. Mas agora eu quero ouvir de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Bora transformar esse canal realmente numa roda de conversação real, onde a gente pensa junto, compartilha conhecimento, debate sobre os temas da vida. Pode usar à vontade aqui a aba de comentário pra gente poder estar interagindo e engajando nesse sentido. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para colar comigo também nos próximos vídeos. É isso. Valeu e até a próxima.